A gente tava batendo um papo com a Rose aqui, ela tá falando dos desafios. Pô, Eric, mas ela é franca demais. Do lado da Rose aqui. Você falou isso, não, ela se vira. Bom, presenças ilustres aqui hoje no Espírito Santo, Eric e Rose. E esse encontro, hein, de tantos anos tentando marcar aí, finalmente saiu, hein, Rose? Prazer é todo seu. Prazer Pô, é todo seu. Eric, mais cedo aqui a gente tava batendo um papo com a Rose aqui, ela tá falando dos desafios. Essa mulher é 1001. Uhum. Como é que pode? Fala com todo o universo da luta, ainda tem que dar conta de ensinar algumas coisas aí. Mas, Eric, obrigado, cara, por você estar aqui presente com a gente. A força. A mas força. vem amarrando. Fiquei só pra chegar mais um pouquinho aqui. Eric, me fala um pouquinho, cara, como é que tá o seu dia a dia, trabalho, instituto, né? Parece que agora você também tá abrindo um instituto aí também. Conta um pouquinho pra gente. Isso. Então, bom, primeiramente, né, tá do lado da Rose aqui. A Rose é 1000. Você falou aí que não, ela se vira no 100 aí, mas se vira nos 10.000, né, meu irmão? Eu não consigo acompanhar. Dá não. Eu Só não com tenho Rivotril, com remedinho pra Tá aguentar. maluco. E quando a gente fica muito perto ainda também, assim, a gente tem que ter cuidado para não passar essa energia toda pra gente Rapaz, também, meu irmão. É muita agenda. Mas, cara, que bom, é bom estar aqui com a Rose. Bom, falando do Instituto, eu estou reativando meu Instituto. Eu trabalhei com o Instituto de 2015 a 2019, né? No finalzinho de 2019, 2020, quando começou a pandemia, a gente parou as atividades, né? O meu projeto, meu instituto era lá em Cobilândia, então a gente atendia 100 crianças naquela época, né, na ocasião, e na época a gente fazia o instituto de uma forma mais família mesmo, né? Então era eu, meu irmão, a minha mãe, ela é assistente social, ajudava também lá no projeto, e a gente fazia com recurso próprio. Então, assim, eu era atleta ainda, então a gente conseguia estar levando isso tudo para o Instituto. Isso era 2000 e? De 2015 a 2019. 2019. É. Aham. E aí nós paramos na pandemia e agora eu estou reativando agora em fevereiro. Em fevereiro eu estou trazendo o Instituto, né? O primeiro núcleo vai ser em Vila Velha, que vai ser ali Bacana. na região 5. Região 5, né, em Vila Isso, Velha. em Barra Mares. E depois eu vou abrir um núcleo em Apiacá, que é Que legal. no sul do estado. Bacana. E o que esse instituto faz ali no dia a dia, na prática? O que você está trazendo de novidade que você não fez no passado, agora que você quer ativar? Basicamente a gente vai trazer o mesmo formato, né? Aham. Que no primeiro formato que a gente estava com o Instituto, a gente tinha pedagoga, assistente social, aí tinha também uma professora, né? Que dava aula de reforço escolar. Então a gente está querendo fazer isso tudo novamente para esse novo formato do Instituto. E, cara, a gente está bastante empolgado, né, cara? Porque antes a gente conseguia trabalhar com 100 crianças, agora a gente pode trabalhar com 500, né? Assim, É isso fazer que eu ia perguntar, a uma, quantidade de criança, né? 500 crianças, 500 crianças, nesse bastante, Instituto hein? de Vila Velha. Tem um Bacana. cara que eu fui lá em Brasília, ele faz uma parada do DNA da criança e ele literalmente ele checa a criança toda para ver a aptidão da criança que a criança tenha ou para um certo tipo de esporte, qual o Uhum. esporte, ou para música, ou para não sei o quê. Eu vou te conectar com esse cara, eu acho isso uma parada muito legal e que você pode fazer, porque não é só você bota lá e a criança tem que seguir É. aquele padrão. Ela faz mais usando o que a criança, a aptitude No de que cada ela, criança, no que ela de cada tem criança de melhor, separada. né? Uma Porque triagem, né? hoje em dia você sabe disso, você tem filho na escola e tudo. A educação no mundo inteiro, na verdade, com exceção da Finlândia, a educação das crianças é uma coisa horrível. Assim, nos Estados Unidos você ainda tem a chance de fazer homeschooling. Por Ah. exemplo, se o seu filho tem interesse de jogar basquete, você pode fazer a escola dele toda em volta só do basquete. Uhum. Né? Você tem a opção de fazer unschooling. Eu fiz com as minhas filhas unschooling 1 ano. Você literalmente tira eles da escola e por 1 ano a criança não precisa estudar nenhuma matéria para ele sair do ranço de ter que acordar cedo, de ter que fazer isso assim. Então, aí você vai começar a conhecer seu filho ou sua filha pela primeira vez, entender o que eles gostam e dali começar a desenvolver um plano de educação baseado em quem a criança é, No perfil, né? no perfil da criança. Então, assim, eu fiz um unschooling por 1 ano, depois eu comecei a fazer o homeschooling, que a gente faz em casa. E é muito legal, porque assim, eu escolhi as biografias, elas estudavam como elas queriam, no tempo delas, Uhum. entendeu? Eu ia para reuniões, elas iam comigo nas reuniões, elas estariam aqui no podcast, aí uma estaria aprendendo com ele ali, a outra estaria conversando aqui, dando ideia de perguntas. Então, assim, você, na verdade, cria a criança
para poder viver, né, para as coisas que elas possam usar na Já vida. direciona já para o que ela tem de melhor, né. Exatamente o que ela gosta, porque o que acontece, minha sobrinha também está em época de prova agora aqui no Uhum, Espírito Santo. Ela foi fazer a prova, tá quase passando, não sei o que, né, e a criança tem que decorar. Então ela decora um monte de coisa que ela nunca vai usar na vida dela, que hum. não é do interesse dela, e aí você acaba criando umas crianças que tem que caber numa caixa que não pertence à criança, É, entendeu? exatamente. Tem um quote do Einstein que fala que você não pode julgar um peixe pela habilidade dele de subir uma árvore, Sim, né, mais ou menos assim, não é exatamente nessas palavras, mas é a nesse mesma ideia, né. contexto, né. Então é uma coisa triste, porque tantas coisas mudaram no mundo, tudo mudou, com exceção da Da educação. educação. E fica sempre a mesma Mesmo coisa, modelo, né. mesmo modelo. Então, assim, uma oportunidade dessa que você tem de ter, uma influência em tantas crianças assim, Uhum. é importante poder Sim, ver claro, é. coisas diferentes. Outra coisa que eu também não gosto, já vou falar logo, galera, quando eu vou visitar academia, projeto social, que fala a criança tem que ter uma certa nota para poder fazer aqui, tem que ir Uhum. para a escola para poder fazer as coisas aqui. É, Pessoal, não dá. quem mais precisa de jiu-jitsu, de luta e de atividades, dessas coisas todas, são as crianças que têm nota baixa. Elas precisam de mais do que a criança que tem nota alta. Sim. Entendeu? Eles mantêm média para poder fazer É. jiu-jitsu, nada disso. Tem que É. abrir a porta para E todo mundo. é importante, assim, até essa fala sua, porque, assim, é o que a gente quer fazer com esse novo formato do instituto, porque, assim, a gente sabe que, na verdade, a gente cuida de famílias, né. A É. gente fala da criança, igual tem muito projeto, que a criança só vai para o projeto de luta, treina e volta para casa. Aí chega em casa, a casa tá um desastre. Então, no primeiro formato que nós tivemos, cara, tinha várias crianças que tinham problema com os pais, pai batia na criança, Um batia desarranjo com a familiar, mãe, né. drogas, dentro da casa. Então, assim, você acaba trabalhando também com a família. E as Aham. assistentes sociais, elas entram e têm esse papel importante, que é justamente para diagnosticar isso. E é o que você falou, não tem como, às vezes, pegar a criança, tem que ter nota boa para fazer, para estar no projeto. Às vezes não tem nem como, é muito pelo contrário. E é por isso que a aula de reforço escolar era até importante, porque a criança ela tinha um problema lá, ela tem que estar estudando. Isso Sim. é para estar no projeto, ela tem que estar estudando. Mas nem todos os alunos, né, que estão no projeto, eles vão ter assim na escola ali aquela Aham. frequência, às vezes, ah, já aconteceu do pai agredir o filho ficar sem uma semana sem ir para a escola e ir para o instituto. Aí quando a gente ficou sabendo, aí, né, vai as assistentes sociais na casa e tal, então a gente tenta direcionar para o melhor lado, né. Eu sempre falo assim, é impossível você criar crianças extraordinárias num sistema ordinário. Uhum. Então, assim, é muito louco, porque você quer eu, por exemplo, eu sou muito ligada a esse negócio de educação das minhas filhas e das crianças sempre em volta, né. Eu quero abrir uma academia de jiu-jitsu nova agora, eu quero só para criança, não quero adulto nenhum enchendo o saco. Quero direto para as crianças, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade de mais ou menos que mudar o contexto do futuro. A única maneira de fazer isso é através das crianças. Uhum. Então tem um projeto também da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que chama Project Zero. E o que que ele é? É que a criança tenha um profundo entendimento da matéria antes dela passar para o próximo nível da própria matéria, Uhum. entendeu? Nível de consciência antes de Total da própria matéria. Então, às vezes, a criança eu sou péssima em matemática, eu detesto matemática. Até hoje eu tamo pô, junto. 6 vezes 5 eu caraca, calculadora Siri, quanto é que é x mais Mais x fácil, vezes x? Muito mais ChatGPT fácil. aí, né. ChatGPT é meu melhor amigo. Mas, assim, eu gostaria muito que as crianças saíssem da escola sabendo consertar um carro, sabendo balancear, com uma ideia de o que que é administrar sua carreira financeira, ou né, o financeiro na sua vida. Essas coisas que, na verdade, são muito mais importantes e relevantes para a vida delas no futuro, É. do que essa porcalhada Infelizmente, o aí. nosso modelo de ensino só começa a inserir essas informações depois do ensino médio ou ensino profissionalizante ali. E aí você já tá num nível que você não teve uma base, né, não teve um nível de consciência para escolher: "Cara, eu quero ser um atleta", o cara tá desde cedo ali, né. Essa triagem inicial, né, que você estava falando é. aí, ela é muito importante, né, para poder entender, né. E dieta também, né, não Sim. esquece que anda de mão a mão, o que você dá para a criança comer, como a criança vai ter a performance dessa, porque 90% de Sim. tudo tá ali no gut, no estômago, começa no intestino, e começa tudo ali, que é o segundo cérebro do corpo. Então, Uhum. É. muito importante se você for dar se tiver o instituto, tiver comida que você vai dar para as crianças e tudo, que siga a dieta Sim, um Grace, plano a alimentar. dieta Grace. E no final Aí tudo isso acaba, fazendo muito sentido, porque
Quando você começa a trabalhar com criança, com atletas, com qualquer pessoa, Uhum, você tem que direcionar. Foi como você falou, eu tenho 2 filhos e a gente tenta direcionar eles da melhor forma. uhum. Não é só com a escola. A escola foi o que a gente falou, tem uma falha muito grande, né, no sistema, né, escolar que a gente percebe. Pô, eu parei de estudar na sexta série. Eu não tenho nem terminei, né? Porque eu segui como atleta. Então eu preferi estar lutando. Só que você não pode pegar o filho hoje, tirar da escola e, pô, É, direcionar. Então, assim, você pode sim, igual o meu filho mais novo, o Carlos, ele faz mais atividade que nós tudo junto. Que a Ele gente treina lá começa, na Kira treina lá também, na né? Kira, lá na Barra. que legal. Então, assim, então você, pô, o menino ele vai para a escola de manhã, depois sai, pulmão, fonoaudióloga, então tem todas as atividades dele durante o dia, então por quê? Porque a gente acaba direcionando. Mas isso tem que ter a consciência também dos próprios pais, né? Que acaba que alguns pais não têm essa consciência. É. Então, Total, deixa largado, E total. entendeu? dentro do seu instituto vai ter algum trabalho voltado também para a família, no sentido de algumas palestras? Sim, Porque você já tem a questão Essencial. da sim. assistência social ali, mas existe alguma palestra para fazer essa integração, de mostrar que o resultado final ali depende mais da família, toda Sim, sim. essa. Toda vez que, quando a gente está com um projeto, né, igual da primeira vez, né, na primeira vez que a gente teve o instituto, a gente fazia esse trabalho com os pais, Que né, legal. levava os pais para a academia, porque na época era lá na academia, né, em Cobilândia, então a gente levava os pais para a academia para ter uma conversa com todos eles, justamente para isso, porque senão a criança volta para casa e, né, Uhum. acaba esquecendo. Então os pais eles têm que estar também Inserido nisso, né? inserido. Justamente. E a gente acaba conversando. As assistentes sociais iam visitar também as famílias, mas aí era mais quando tinha algum problema. Quando tinha algum problema com a criança e tal, aí as assistentes sociais elas iriam na casa para poder ter uma conversa e ver, Sim. direcionar, né, para o melhor. E eu acho legal, assim, que esses grandes campeões que o Brasil forma, né? Tudo tem uma história de superação, né? Assim, a maioria, né? Você vê o Charles, o Poatan agora também, assim, cara, é um cenário de vida que você fala, cara, é praticamente impossível você romper com essa realidade, né? Uhum. Então, projetos como esse, assim, ajuda, né? A Sim. conectar a outras É. realidades, né, Rose? Tem que É, pensar fora da caixinha, né? e assim, cara, às vezes é o que eu falo. A criança que vai estar lá no instituto, lá no projeto, não é que ela vai ser um campeão. Ela não necessariamente ela precisa ser um campeão, mas ela tem que ter pelo menos Uma ali base, né? uma base e ter uma orientação de vida também. Que é igual, falando de curso, assim, a gente pensa em botar também, fazer um estudo sobre inteligência emocional e inteligência até financeira também. Que Que é legal, cara. justamente para isso, para as crianças começarem a crescer tendo uma outra visão que, de repente, dentro do bairro delas, que às vezes é a comunidade de alta vulnerabilidade, ela não tem. Ou ela está mais próxima de um traficante, que aí ela se baseia e tem aquilo ali como referência, então ela tem, dentro do instituto, ela vai ter, né, referências boas, né, que a gente vai começar a direcionar. Qual a idade das suas crianças que você tem no instituto? Vai ser de 7 a 15 anos. 7 a 15 anos. De 7 a 15 Eu anos. tive uma reunião, outra reunião em Brasília. Eu vou te conectar com duas Aham. pessoas. Uma é esse Will, que tem esse projeto, esse negócio do DNA, e a outra é esse grupo, são os médicos, e eles fazem o seguinte: eles fazem um questionário para as crianças antes de entrar na academia de jiu-jitsu. Eu falei isso mais cedo. Sim. Que aí a criança diz como é que ela tá se sentindo naquele dia. Eu tô Uhum. triste, eu tô com raiva, eu tô com não sei o quê. Dadadada. Uhum. Que aí quando a criança chega na sala ou chega no projeto, o professor ou quem está lidando com a criança já tem um histórico de como é que ela está aquele dia para saber como lidar Em com tempo ela. real, né? Exatamente. Então já sabe naquele dia como é que a criança tá. E isso tem ajudado demais, porque o professor que de repente vai pegar muito pesado naquele dia na aula, ele volta para trás um pouquinho, porque É, aquela criança de repente não está se sentindo muito bem, é. entendeu? Aham. Não, isso sem saber se acaba também forçando a criança a se expressar melhor também, Total. porque muitos adultos eles acabam vendo as crianças de uma forma assim até como superior, então assim não dão muita atenção até para os sentimentos da criança. Então quando você para escutar, para ouvir e fazer com que a criança ela se abra, né, desabafe, isso você está ajudando a própria criança a se comunicar e a expressar o que Sim. ela sente e até Para o para o futuro. professor, para os pais, eles entenderem também o que está passando, o que está se passando É. com a criança. E muitos traumas, né, são instalados justamente nessa É. época, né, essas dificuldades, às vezes, com família, nos relacionamentos ali, na escola, né. Então isso é um ponto muito importante. Muito bacana esse assunto aí, eu acho que Boa.
Vai render Olha, quem bons diria que a gente tá falando de educação de Aí, tá criança, hein, vendo aí? Eric? Caraca, tanta Boa, coisa aqui que a gente podia estar falando. verdade. A gente tava preocupado com quanta baboseira ia sair. Não tava nada de Olha baboseira aí, ó. aí. Tranquilo. Papo cabeça, Estávamos aqui né? preocupados aqui, que a Rose não é fácil, não. Ela. É, E vocês ficam fazendo isso, eu fico pegando a fama ruim. Ah, é Tá verdade, vendo? verdade. Pessoal que tá assistindo aí, a Rose é. não, eu me Ela é franca amarro, eu me demais, ela é amarro, franca meu. demais. Eu me amarro porque tem que ser assim mesmo na vida, né, Rose? Tem que mesmo, tem que chegar e já falar o que que você sente e se expressar mesmo, ué. Exatamente. E a Rose, ela é muito expressiva. Tá bem. Demais. Ele não Tá bom, podia tá. deixar ele dar aquela. É, Mas ainda bem que você é bom de esquiva, né, Eu Eric? sou, eu sou. Hoje ele não pegou nada, ele não pegou nada, ele não pegou nada, ele só. Não, Head é. movement foi literalmente hoje, o dia dele hoje comigo foi. verdade. Bacana. Mas vamos pro mundo das lutas aí. Bora. Eric, Rose, 2026 aí, o que que nós temos de novidade? O que que vocês podem dizer aí? Como é que tá o mundo do MMA? Eu tô louca pra saber o que que o presidente da federação vai fazer aqui no Espírito Santo. Olha aí, ó. Então, espero que dê tudo certo. Realmente, o Mundo da Luta estava falando mais cedo com os garotos aqui no podcast. A gente conversou um pouquinho sobre a situação dos lutadores, né? Como é importante de novo, a parte da educação Uhum. para preparar os caras para pós-luta, porque os caras saem da luta quebrados fisicamente, quebrados financeiramente, quebrados mentalmente, emocionalmente. E como é que é importante esse tipo de educação, dar uma base a todos eles, para que eles possam saber que destino eles vão levar na vida deles. Mas o Espírito Santo, obviamente, mora no meu coração, porque eu sou herdeira de capixaba, né? Olha, eu querendo falar pros cariocas que é o carioca. Ah, tá bom. Mas a minha família é capixaba, de Alegre de Cachoeiro de Itapemirim, então eu gosto muito daqui, tenho família aqui. E eu queria poder começar a fazer uns eventos aqui também Uhum. legais. Espero que eu possa contar com a ajuda de vocês todos aí para fazer umas paradas legais da confederação. Tô virando Sim, política, sim. sabia? Acho que eu vou pra Verdade, tá vendo? Já Brasília. tá com. Eu vou pra Já, Brasília. já tá já assim com O um script já, né? pezinho já ali na política também. Vou entrar na política. Acho que eu só não vou conseguir entrar na política porque eu não tenho jogo de cintura para ser política. Ou eu vou ganhar vários votos do povo. Eu falo, meu irmão, não vou falar com esse cara nem ferrando, eu falo com esse cara. Sai fora É, daqui, amigo. verdade. Mas Mas aqui no Espírito Santo, Rosa, assim, o Estado, ele abraça muito assim as lutas, né? Os eventos de luta. E isso eu até a gente consegue ver antigamente, até por eu ter sido atleta, assim como teve vários atletas aqui também no Espírito Santo, teve 5 atletas aqui do Espírito Santo que lutaram o UFC. Então acabou que o capixaba acompanhava muito o UFC. Então uhum. o capixaba ele gosta de luta. E teve uma época que não teve luta mais aqui no Espírito Santo. Ficou, acho que, com 6, 7 anos sem Por aí. ter nenhum evento de luta. O que tinha era eventos de jiu-jitsu. E agora que os eventos começaram a voltar, tá surgindo o HCC também, que voltando, né, o HCC que ficou um tempo também, né? Ficou também. E, então, assim, são eventos assim que realmente faz com que o esporte cresça e que faz que a galera comece a gostar. E o Espírito Santo, cara, é um estado bacana também porque as pessoas, a luta está em um outro momento. Então, cada dia que passa, assim, a gente vê as academias lotadas. Então, assim, eu visito bastante academias, né, cara? E é muita gente fazendo, tanto comercialmente, né, quanto para atleta, Bem-estar, né? bem-estar, Saúde. tudo. E as academias de luta todas lotadas, cara. Todas lotadas. Muito bom mesmo. Eu quero fazer coisas diferentes. Nada do que vocês já viram antes. Jiu-jitsu sem time limit, sem tempo, sem kimono. Tudo diferente. Nada do que estava antes, tem que ser tudo diferente. Chega, então, o Brasil tá muito Boa. chato, tudo igual, mesma Não, coisa, exatamente, é. negócio. Ô, tá precisando de uma injeção de. Tem que dar uma renovada também nos eventos, né? Assim, e aí foi o que eu estava falando, assim, eu tô com um projeto de estar trazendo um formato de evento de luta, de grappling, que ainda não existe, né? De equipes. Na verdade, hoje em dia, como é o formato de equipes, são 5 de cada lado, e cada um luta com cada um, e cada atleta tem a sua vitória como um ponto. Então, na verdade, pô, se 3 ganhar e 2 não, tá de 3-2. Então, assim, não tem aquela parte de somar pontos como se fosse um time mesmo. Você viu o quintet? Não, desculpa te Não, não. interromper. Então, o quintet é assim, vamos supor, você tem um time de 5, eu tenho um time de 5, você Ah, tem um time de 5. Você faz a ordem que você quer. O teu time tá naquela ordem. Então você cumulativamente, sei lá de como é que fala, pontos. não, de peso. Ah, Então, tá. peso acumulado. Aí você No meu formato,
eu tô querendo criar um acúmulo de pontos de todos os atletas, para não ter um vitorioso. Na verdade, é um time. Então, todos O os pontos Quintet vão faz isso, é ser. o time. Só Então, que é o ele soma seguinte, todos os pontos para o time vencedor. você tem, vamos supor, X pounds, né, ou quilos, né, Uhum, entre os 5 caras. Aí o seu primeiro cara vai lutar com o primeiro cara que ele escolheu, com o primeiro que eu escolhi. Então uma base é uma estratégia que você tem que ter para saber é, que o primeiro cara, agora vamos supor, o seu primeiro cara ganha do meu primeiro cara. Seria, na verdade, 4 times, né. O Aham. Thiago tem um time, mas o Thiago do, saiu me- fora do daqui. mesmo peso, no Hã? caso. No caso. Não. Ah, sim, é peso São pesos diferente. completamente Ah, diferentes. sim. Você vai escolher a sua linha, como você Aham. quer, o cara mais Entendi, leve entendi. primeiro, o cara do médio, o cara pesado no final. Ele escolhe a fila dele, você não sabe o que que ele escolheu, eu não Sim, sei o sim, que ele é. escolheu, ninguém sabe qual foi Entendi. a fila. Então, o meu primeiro cara luta com o teu primeiro cara, vamos supor, o teu cara ganha, o teu cara fica, o meu tá desclassificado, vem o meu segundo. Uhum. Aí o teu cara pode lutar com o meu primeiro, segundo, terceiro, Se quarto e sair ganhar, vai ganhando tudo. ganhando, né? Tipo Vai Mega ganhando Mesa, tudo, né? exatamente. É. Aí vamos supor, meu terceiro cara finalmente ganha. Uhum. Agora o meu terceiro cara vai com o teu segundo cara. Uhum. Aí vai indo, Entendi, entendeu? É entendi. assim, depois dá uma olhada nesse Bacana, eu vou dar formato, é um uma formato olhada. diferente, Como é que é o legal, nome? conhecido, Quintet. Quintet. Pô, bacana. Quintet. E quem criou foi o Sakuraba. Uhum. Então ele Ó. começou lá no Japão, aí fizeram agora nos Estados Unidos, fez aí Tenth Planet contra New Wave, não sei o Uhum. quê. E foi o que o Craig Jones deu $1 milhão, foi esse mesmo Ah, formato. bacana. Bacana. Pô, que Exatamente. bacana. Vou Foi, pesquisar mesmo. é um formato bem legal, bem diferente, e você pode usar, de repente, até para ajudar nas ideias aí que Sim, você está sim. fazendo, se É. dá uma ideia assim diferente para ajudar. Mas eu gosto de coisas diferentes, de coisas que não aconteceram ainda, e tem tanta oportunidade, porque fica todo mundo naquela mesma Os eventos mesmice. são É. mais do mesmo, sempre o mesmo formato, e trazer alguma coisa que diferencie, né? Justamente para dar mais dinâmica, né, nos eventos de luta e esse jogo de estratégia também, porque Pô, é querendo ou não, demais. você acaba tendo uma estratégia de luta, tanto nesse formato até quanto no formato que eu estou trazendo agora, estou terminando de ver regras e tudo, para poder mudar. Né? Então, assim, o mundo da luta que vai ganhar com isso, né? Com certeza. Eu acho que isso é muito bacana também. Eu gosto dessa ideia. Eu queria que você Né? fizesse esse evento pela Show. confederação, você aceita? Pô, lógico. Olha aí, ó. Desafio aceito, Já hein? tá feito já. Tá gravado, não tem como Não dá voltar um atrás. ponto sem nó, mulher. Não dá um Lógico. ponto sem nó. Boa. Muito Bacana, interessante. bacana. E vamos falar, já falamos do Instituto, falamos um pouquinho, falamos bastante do Instituto, né? É, Fizemos Bom, boa bom, bom. propaganda, né? Não, a propaganda, o que o Eric tá fazendo é incrível, É, é bacana. essencial. Imagina se todas as cidades tivessem alguma coisa dessa, é o que precisa. não, e a ideia é botar um núcleo em cada município também. Eu vou te conectar com primeiro eu acho que vai ser a pessoa ideal para falar com você Show, desse show. negócio, DNA do esporte, é uma coisa dessa, assim, Bacana. depois eu vou dar o link. Que é o que você falou mais cedo também no podcast. Eu acho que você vai conhecer, vocês vão se falar, eu acho que vai ser, assim, perfeito. E, educação é onde está tudo, né. Quem dera, se eu tivesse um sonho, assim, você falou: "Rose, vamos fazer um pedido, Eric, se tiver um pedido para fazer, qual é o seu?". O meu seria colocar a educação da luta na novela, que aí eu já educo todo mundo, o país inteiro vai ficar educado. No Brasil, você educa o povo na novela. Qual o seu, Eric? Boa. O seu pedido. O Não, Aladim tá aqui. o meu sonho é É. estar em paz e, né, com os meus amigos próximos de mim. Ah, não, Eric, fala uma coisa excitante aí. Não tenho Isso aí muito você isso já mais, tem não. paz com seus amigos próximos de você, Eric. Todo mundo gosta Verdade. de você. Mas só que assim, eu acho que hoje em dia Um livro. O livro, quem tem um livro? Quer escrever um livro? O que você. Ah, Vamos não fazer, vou quero livro. reformular essa pergunta. Se eu escrever um livro, eu acho que ou vai ser o mais vendido, ou não vai ser vendido nada, O né? meu vai Ó, ter que ser Então, uma ou vão me dica de- amar ou vão me odiar. Dica de nome aí. meu Dentro do queijo ou fora do Dentro do queijo? queijo. O meu vai ter que ser uma Barça, para os que lembram o que que é uma Barça, né? Ninguém aqui Ó, lembra o que que é Barça? lembro, Puta, lembro, que lembro. vergonha. Não. Olha o Eric, não. Ai, Eu que lembro. vergonha, Não meu lembro. Deus do céu. Morre, Rose, morre. Tinha vários assim, ó. 2, 3, 4. Barça era antigamente o que era a nossa internet. Isso eram vários livros assim, Era o que ficava Google. na sala da Era o avó. Google. Era o Google. Tudo que você queria saber, você tinha que ir na Barça. O Eric, não. Qual Eu é? não conheço, Já não. mostra Quando pra é seu quem vai. aniversário? Oi? Quando é seu aniversário? 21 de junho. De Aí. que ano? É o aniversário. Eu nasci em 84. É. Pô, já Eu é. sou de 89. Então, a Barça parou em algum momento ali entre os dois. É porque eu nunca gostei de livro. Eu nunca gostei de livro. Passava batitinha, tem Barça lá, ele vai olhar agora, vai ver na casa dos pais dele. Caraca, olha a Barça aqui, cara. Eu nem tinha reparado que tava ali esse tempo todo. Não, mas fica uma dica aí, fazendo no instituto aí, algum material assim, de instrução. Aqui na agência, a gente tem um produto, vamos colocar assim, que é tipo uma trilha, pro cliente saber em que pé que ele tá, né? Se ele tá iniciante,
Se ele tá intermediário, se ele já é um líder de mercado, né? Uhum. Eu percebo muito isso no lutador, às vezes conversando, né? Fazendo evento, né? A gente se encontra também, né, Eric? O lutador, ele não sabe qual é o próximo passo da carreira dele. Ele tá sempre querendo resolver o hoje. O Uhum. hoje. Cara, tem que fazer uma luta, eu tenho que conseguir um patrocínio, o hoje, o hoje, o hoje. Eu vejo que falta um pouco dessa clareza de informação, assim. Aonde eu estou, qual é o próximo passo e como que eu chego nesse próximo Ih, passo. você notou isso? Eu não noto isso. Não, mas isso é Você importante, nota porque isso? Mas é uma assim, fala de, é, assim, eu falo mais no sentido, assim, como observador, como fã, né? Então, mas isso é muito. não existe uma academia, Rose. Tem que ter Não, uma existe. academia. Existe academias sim que fazem um plano, um planejamento de carreira para o atleta. Existe essas academias? Existe. O próprio Daniel Mendes, foi meu treinador, Aham. ele tem a You Fight Sports, é lá na Lei dos Tatames, que Ah, que legal. eles têm essa proposta, que é justamente pegar o atleta e fazer um E plano ter de um. carreira para o Que legal, que atleta, legal. Mas a carreira da luta. da luta, de Não luta. tá Mas ensinando ele a finança como tem uma também, tem administrar também, tem? tem tudo. Assim, na Maravilha. verdade, é isso que eu falo. Assim, a luta, cara, ela, se você parar para ver, antigamente, hoje em dia está mudando um pouco, mas 99,9% dos atletas são muito humildes, não tiveram muita base familiar, Instrução, né? instrução. Então, isso acaba também fazendo Limitando, com, né? limitando bastante. Quando você pega, assim, essas academias com essa proposta e começa você botar o atleta ali para enxergar qual é o próximo passo, aí o atleta vai começar a ver a carreira dele também, até que assim, pô, eu quero chegar no UFC, mas antes eu preciso fazer tantas lutas nesse evento, lutas de Muay Thai, lutas de Jiu-Jitsu, lutas de boxe. Então, assim, ele vai ter que ganhar o conhecimento até chegar aonde que ele quer. E tem academias que já vêm fazendo esse trabalho, mas são poucas Eu academias. só ouvi Sim. falar desse cara na É, minha vida. E olha que lá nos eu Estados Unidos conheço tem muito. Lá nos Estados Unidos tem falando do bastante. planejamento da carreira É, ali. mas Que só, depende tipo muito assim, você também entrou do no UFC. instrutor. É isso que eu falo. Tipo assim, o Daniel, quando ele trouxe essa proposta para cá, e o Daniel tá com vários atletas no LFA, no UFC. O Daniel hoje está morando lá na Flórida, né? Então ele tem já esse trabalho que ele faz lá. Ele trouxe para cá e aqui no Espírito Santo também está tendo esse formato, né? Que é um formato que acaba sendo muito bacana porque, pô, como você falou, os atletas eles não têm isso, eles querem viver o hoje. Na verdade, só quer ir para Aham. academia, treinar e voltar para casa. E conseguir um evento para E poder. conseguir um evento, e às vezes nem o evento que ele vai lutar talvez não seja nem tão bom e necessário para ele lutar. E é por isso que aí entra, né, treinadores e, né, uma equipe que vai visualizar, não, pô, esse evento é um evento bom para você lutar. Não, esse daqui não é. Então você vai ter que ir lutar esse, né, para ir mudando, É. né, a Mas, carreira. e É um sabe o que, planejamento sabe o mesmo. que acontece também? A gente fica tentando resolver esse problema, né? Ou tentando achar soluções, mas é o que você falou, né? A base, assim, a cultura de investimento na educação, e eu acho que acredito que lá nos Estados Unidos tenha isso, né? Porqueira nenhuma, tudo a mesma É, porqueira. Uhum. mas a escola já aportar um valor para aquele que quer ser um atleta, né? O Não, governo, isso eu vejo realmente. pouco aqui. É claro que Na escola existe. é melhor lá, desculpa interromper, mas na escola é um pouquinho, pouquinho melhor lá, mas você tem que ser um. A cultura lá é um pouquinho diferente, porque os pais são um pouquinho mais envolvidos na escola, dependendo da escola, tá? Eu sou mega, sempre fui mega envolvida na escola das crianças. As crianças iam para a escola pública, mas 3, 4 vezes por semana eu estava na escola o dia inteiro com elas, ajudando a professora, conhecendo todas as crianças, sabendo da realidade dentro da classe, cortando papelzinho, colorindo Mas isso coisa, é mais levando a você criança no ou já é passeio. uma cultura já É da. mais cultural, assim, meio assim, é bem cultural, assim, depende da área da escola, na Entendi. verdade é essa, tá. Mas eu sempre fui mega envolvida, Presente, independente de né? onde eu estava. Onde eu estava eu É, sempre fui. desculpa agora te cortar, mas eu digo assim, questão do governo mesmo como educação, ó, você quer ser atleta, você vai treinar meio período, você vai ter uma bolsa. Essa bolsa vai ser para família e tudo Na mais. universidade, É, mas então, mas eu acho que isso na categoria de base, vamos dizer assim, né, para o cara que tá começando ali, aquele cara ele precisa às vezes de R$ 500 ali para conseguir custear uma alimentação a mais ou ajudar em casa, um transporte. Eu vejo que é nesse primeiro momento que é mais difícil, porque depois que tem um certo nível de instrução, já sabe se relacionar, já sabe, já tem um Instagram, já começa a fazer sua própria mídia. Então eu vejo que a mortalidade, assim, vamos dizer, né, da possibilidade de inserir no esporte começa aqui. Você começa a não É na ter, base, é. é, cara, bem no comecinho mesmo, ali nos 8, 10, 12 anos ali. eles têm eles obviamente deixam aberto para você escolher os esportes para fazer, sempre tem um esporte envolvido. Quando você começa no college, na faculdade ali, eles na verdade, se você for atleta, você tem direito a escolher as aulas primeiro do que todo mundo.
Ah, tem esse benefício. Exatamente. Então eu falo, você tem um truquezinho, porque o que não é nem atleta, eu falo: "Fala que você é atleta, chega lá, fala que você quebrou esse pé, mas pelo menos tu vai escolher essas aulas na frente de todo mundo. No segundo ano você já tem o, né, o senioridade de segundo ano, mas no primeiro ano é uma corrida de rato, gente, em todo lugar que você vai. Então essa corrida de rato você tem que sair um pouquinho na frente. Então, como atleta, você tem o direito de escolher as aulas primeiro do que todo mundo, então você tem garantia das suas aulas primeiro. Então eles dão realmente mais valor, porque eu estava falando para os meninos mais cedo, não é, aqui a gente procura muita emenda do governo, o governo para pagar o governo, e lá nos Estados Unidos não tem isso, o governo não dá dinheiro para o atleta, quem dá dinheiro são as empresas, as universidades, os business locais, são as pessoas mesmo que investem nos atletas, entendeu? Então é muito importante, ter essa possibilidade de procurar isso aqui, se você reestruturar a coisa de uma maneira que é o que a gente quer fazer na confederação, para não depender do governo, mas também ter o apoio e o suporte das pessoas que podem se beneficiar de Sim, ter, de apoiar esses atletas. Que, gente, quanto talento tem nesse Brasil, tem, gente. tem. Quanto talento tem aqui de tudo, de música, de arte, de atleticismo, de tudo. O Brasil está na frente de tudo, de tanta coisa, maneira de pensar. Essa eu acho que a maior diferença que eu noto dos Estados Unidos para o Brasil é a maneira de pensar. Porque lá, por exemplo, você vê aqui uma coisa que não existe, que ninguém nunca viu, você assume que, ah, não, isso não vai rolar, ninguém nunca viu isso. Que isso, gente? Uhum, Isso não existe. uhum, Aqui a Aham. mentalidade é essa. Lá, uma coisa que é inédita, você imediatamente pula em cima porque você quer fazer. uhum. Espera aí, ninguém sabe disso? Fazer o Tch, não conta diferente. pra ninguém. Vamos Bom, fazer. vamos ser o primeiro. Vamos ser o É. primeiro a fazer. Então essa é mais ou menos a mesma mentalidade que eu trago para as coisas que eu faço. Se vocês repararem, ninguém tá Uhum, fazendo isso, é exatamente o que a gente tem que É, fazer. na contramão. Na contramão. E aqui não, aqui é todo mundo igual. Você vê, todo mundo se veste igual, todo mundo anda igual, as mulheres estão todas com a boca igual, bunda igual, cabelo igual, nariz igual, os homens também, todo mundo igual, e você não tem esse diferenciamento das pessoas. E lá não, lá você pode ser livre para ser quem você é. Você não tem essa, ter que seguir esse certo padrão. Padrão, né? Isso faz você olhar fora da caixinha, sempre. Sempre procurando o que que é diferente. Se o cara falar: "Pô, eu posso inventar uma grama azul". Jura? Não conta pra ninguém. Assina esse documento aqui e vamos fazer grama azul mudar pra frente, porque tem uma necessidade. Aí você pensa no business, é uma coisa que tem falta, né. A Sim. pessoa quando vai criar o business já chega pra mim com o produto. Existe uma falta desse produto? Existe uma demanda desse produto? Mas aí você tem um produto, você não tem um business. E você forma o seu business e podendo atender todas as demandas daquela parada. Eu acho, assim, maneira de pensar que eu acho que é a coisa que eu mais noto aqui, é culturalmente, se eu nunca vi, não existe. Aham. uhum. Mudar um pouquinho de assunto, Eric, da época que você era atleta, lutava lá no UFC pra hoje, assim, qual é a principal diferença que você enxerga? Você acha que hoje tá mais fácil entrar no UFC, mais difícil, a concorrência maior, ou com o mundo digital ficou mais fácil? Como é que você enxerga hoje? Porque eu acho que o Espírito Santo, assim, tem vários atletas, né, mas parece que essa exportação desses talentos ainda, eu não sei se deu uma freada ou se, de repente, vai muito cedo para outro estado e a gente acaba perdendo isso. Você vê uma diferença que melhorou ou piorou, assim, do passado? Cara, eu acho que assim, hoje em dia, da mesma forma que era lá no começo também, porque o MMA é um esporte muito novo. Então, assim, cara, antigamente eu fui campeão do Jungle Fight e entrei no UFC. Então, assim, você consegue fazer, se você falar assim, pô, Eric, não tem mais fácil ou mais difícil. Eu acho que o atleta ele tem que mostrar Uhum. resultado. Hoje em dia, para você chegar no UFC, tem eventos como o LFA que são preparatórios, que o próprio UFC ele acaba Observando, né? observando, né? O Não tem de LFA, o onde The tirar o Contender. cara. Qualquer lugar que você lute, que você tá lutando com gente boa, você entrar no UFC não é difícil. Não, não Difícil é. é se manter É se lá. Manter lá. manter, é isso que eu falo, porque quando você traz resultado, normal, você vai lutando e foi o que a gente falou de planejamento de carreira. Às vezes, pô, o atleta vai fazer o mesmo esforço para lutar um evento onde que não dá projeção, vai fazer a mesma coisa para um evento que dá projeção para ele, que ele pode ser visto e, né, ir subindo os Sim, degraus sim. ali do normal para os maiores eventos. Então, eu acho assim, cara, que primeiro o atleta ele tem que ter esse entendimento de treinamento, de treinar certo, a alimentação, tudo, ter tudo em volta, uma estrutura em volta para direcionar ele para o evento. Mas não é que é difícil, não é difícil, mas o atleta ele tem que ter, ele ser, pensar como campeão desde a base, que é o que a gente estava falando. Então, assim, eu não vejo assim, ah, é difícil? Não, não é difícil, mas tem que ter resultado e você tem que ter isso daí.
Tem que ter um objetivo ali para você Bem treinar. E estruturado. direcionamento. Você não tem como Direcionamento. falar: "Ah, eu vou treinar o máximo que eu posso", se você não sabe como treinar. Aí eu vou comer melhor, se você não sabe o que comer. Assim, hoje fica até mais fácil de entrar justamente por isso, porque hoje a tecnologia, tudo, pô, A mídia, né? qualquer atleta, ele, pô, pega o celular, ele consegue olhar ali, ver um plano de treinamento, alimentação, recuperação para se recuperar, mas o atleta tem que se especializar também, até da forma que ele se comunica. Isso é importante. E os atletas agora, eu venho vendo muito isso agora, que os atletas novos, assim, virando quase que influencers. Mas isso é Aham. bacana, porque ele tem que realmente saber falar, se comunicar, mostrar realmente por que que o evento precisa de estar com ele ali, ele precisa de estar ali no evento. Então, assim, o atleta vem mudando bastante. Antigamente, não. Antigamente, o atleta só queria entrar no ringue, no octógono, para lutar, sair na Pô, porrada, sair na mão, Eles são mal, assim mal. até vencer. hoje, Eric, eles são assim até Sim, hoje. mas é isso que é bacana, porque tá mudando. Sempre vai ser. E é o que eu tô falando. Assim, eu consigo ver atletas que, pô, novos aí, os moleques de 17, 18 anos, na U Fight Sports, lá tem a galera de 15, 16 anos que já tá pensando já em eventos grandes. E eles começam cedo, assim, eles começam cedo a se preparar para isso. Sim, Entendeu? Então, assim, ter isso um direcionamento, isso daí é fundamental na fundamental. carreira e qualquer área da vida. Tipo assim, ele tem que ter ali um direcionamento. Uhum. Mas é claro, antigamente, até hoje mas antigamente não. Antigamente o cara, pô, eu mesmo como exemplo, eu comecei, foi tipo assim, eu fui lutando, né, até ir para os maiores eventos, mas eu lutei muito aqui no estado do Espírito Santo, pô, vai ter um evento. O primeiro evento que eu lutei foi o Guarda Fight 1. Eu falei, então tá, me inscreve aí que eu vou lá. Então, tipo assim, hoje em dia não existe mais isso. Até Aham. existe, mas você No tem um geral, não. direcionamento. Virou mais carreira, né, não virou mais Isso. tipo brawl, vou lá lutar e vamos ver onde é Isso, que vai dar. Hoje em dia você sabe aonde você quer ir. Mas é bom as pessoas entenderem e saberem que o UFC é um evento incrível, mas não é o único evento, número um, e não é o ponto final de nada. Porque que acontece? O cara vai pro UFC, passou a vida inteira tentando chegar no UFC, a gente só fala disso. Chegou no UFC, que é o pico Everest do que onde você quer ir. Aí você luta uma luta, não sai muito bem, você tá só lutando com pedreira lá, você não tá lutando no UFC com lata de tomate, você tá lutando com pedreira. Você tá lutando com pedreira lá, e daí você vai, luta uma, 2 vezes e é mandado embora. Então os caras ficam muito mal assim que eles são mandados embora. Agora tenho uma regra, se eu descubro que o cara foi mandado embora, eu pego o telefone, eu ligo, eu dou parabéns, que legal, Começou muito sua parabéns. carreira? Não, porque agora você vai poder realmente desenvolver quem você é como Sim. atleta, como lutador, porque você passa a sua vida inteira querendo chegar no negócio lá, e quando chega lá não é nada daquilo que você pensou que era. Entendeu? Você é só mais um número, você é só mais uma luta, você tá lutando no undercard, na luta de graça, aí você chega no topo, luta. Pô, esse final, ontem, que eu lutei no UFC, anteontem, sei lá o quê, cara, eu fui ver Edson Barbosa no undercard. Eu falei, como assim, É. cara? Henry Cejudo no undercard. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Hum. Tipo assim, como isso? Não tô E na entendendo. minha cabeça, assim, né, como fã, eu falei assim, pô, o Edson Barbosa vai lutar no card principal, mas quando eu olhei, tava no No card. free. É. Nem no Aí. undercard, ele tava no de baixo, eu acho. É. Louco isso, gente. Como Não, pode? verdade. O Cerrudo também, não foi? O Cerrudo estava Principal? não, no principal não, estava no de baixo, no UFC Fight Pass. Então assim, você vai lutar, você vai fazer as coisas, mas não é o final de tudo, não é Sim. lá, você não chegou lá e você conseguiu não, você não vai estar lutando por muito dinheiro, não se engane, você não vai estar não é nada disso. A ilusão que as pessoas têm do que é lutar numa organização dessa é completamente diferente da realidade. Então assim, estuda, aprende essas coisas, vê outras coisas que vocês podem fazer sem ser lutar, porque não é essa fica cantando glamourosa, não é nada disso, tá? Nada disso, quando chegar lá é completamente diferente. E se preparar para sair de lá, já vai indo sabendo que pode sair a qualquer momento, porque tem gente que luta uma vez lá e sai fora do evento. E aí, passou a vida inteira para lutar no lugar, entrou lá, lutou no undercard, perdeu a luta, se ferrou e foi embora. Não, e às vezes é até frustrante assim para a pessoa, porque assim, o cara, foi o que a Rose falou. Aí chegou no UFC, lutou, perdeu, saiu do UFC, e agora ele vai para onde? Então, assim, muitos atletas não têm nem assim, psicológico para poder Não, enfrentar Tipo, isso. acabou a depressão, vida agora. pensam em É, se matar, tem uma depressão na hora, não porrada fica de bem. eventos bons. Mas o que. Desculpa cortar. O que que atribui a pessoa. Ele perdeu lá, por pontos, por exemplo.
saiu, tem algum motivo específico ou às vezes é Qualquer um motivo. relacionamento com Qualquer Não, motivo. não, um Você empresário a que sua mantém performance não foi muito boa, ou não é sei uma o quê. empresa. subjetivo? É, Ah, não Vai gostei, saber. tem muita gente, é, Ou tem hoje de eu tô tudo, né? Não é precisando de me objetivo, livrar né? de alguns aqui, quem vai ter que é sair? Puf, exatamente puf, isso. puf, dane-se. Tem Não tem ali preocupado muito com atleta. muito atleta e não tem ali ninguém preocupado com como é que o atleta tá se sentindo, no emocional do atleta, na família do atleta. E outra coisa, o cara tá lutando no UFC, meu amigo, pode crer que ele tá duro que nem um coco, tá? Tá pensando como ele já tá devendo dinheiro nessa luta que ele fez agora. Se ele não ganhar a luta, ele já tá devendo dinheiro do aluguel dele do mês passado para família que emprestou. Tô mentindo? Não, é exatamente assim. Então, se você perder, você já vai lutar Com sabendo que você tem que atenção, né? ganhar a luta. Principalmente no começo, porque assim, é exatamente o que a Rose está falando. Você luta 2, 3 vezes por ano. Se lutar. Se lutar 2, 3 vezes por ano. E, cara, fora em época de preparação, a época de luta ali, não, o resto do ano ali você vai sobreviver como? Então tem É. exatamente Isso é uma isso. coisa que eu fico pensando, cara. O cara vai lutar ali, aí, tipo assim, o cara faz a preparação nos Estados Unidos. Pô, tem uns 4, Tem 5 com custo, ele, tem tudo ali. casa, combustível, né? Carro, comida, saúde, né? Eu não sei se o UFC paga todas as... Cara, O quê? O plano de saúde? É, Ah, bebê. né? Oh, lógico, lógico que não, né, cara? O Olha plano de saúde. aí. O cara se machuca antes da luta, ele não fala pra médico nenhum, porque senão ele não vai poder lutar. Ele luta machucado pra poder pegar a insurance que Várias tem depois vezes. da Tá luta. machucado várias vezes. Plano de saúde é só com a supremacia. Fazendo propaganda aí, Essa ó. é a tua empresa? Você tem É. que fazer mesmo plano de saúde pra lutador, Eric. Você vai ter que Aí, analisar, agora cara. pegou. Tem que dar uma olhada no A gente tem que formato lá, conversar né? sobre isso mesmo. A gente já É, tentou falar sobre isso um pouquinho, mas sim, tá sim. na hora mesmo. Assim, depende muito, assim, porque tem muitas seguradoras que acaba vendo evento de luta ali, tem que ter um formato que acaba ajudando ali, né? Um dia de evento. Se o atleta machucar, ele pode ser resguardado ali. Várias Tem chances que várias eles vão se formas. machucar naquele dia. O É, negócio não é barato, tem que separar uma grana, mas assim, vocês que estão fazendo eventos menores nas suas cidades, o que for, faz uma parceria com a faculdade local, faz uma parceria com o hospital local, bota de patrocinador para ajudar, porque a maioria das vezes não é uma coisa absurda. Tem cirurgia que tem que fazer? Tem, que às vezes quebra a cara inteira, coço, não sei o que, tarará, mas eu já fiz a- algumas. Algumas, né? Eu só tenho 3 cirurgias no ombro, no cotovelo, os 2 joelhos, 14 parafusos na cara, prótese no quadril, vou botar prótese no ombro, já tive um Você é um infarto. É um Robocop. robô, né? Você é um Robocop, cara. Você é um Mas, Robocop. mas tá bom já, chega. Agora É. deixar pra Gostei galera. dessa ideia, hein, do plano de saúde. Tem que fazer É, parcerias com pessoas locais, como eu disse, pensa nos modelos dos Estados Unidos, o governo não está pagando nada, então você tem que se proteger. A maioria dos lutadores, como eu estava fazendo estou Aham. falando com eles pro processo e tudo, perguntei, dos pés à cabeça, me diz o que tem de aham, errado com você. Você me deu a listinha, não foi assim? sim, Depois eu falei para você dos sintomas da cabeça quais são. Depois isso. eu perguntei, tem plano de saúde? Foi a pergunta que eu fiz para todo mundo. Ah, 99% não tem. então. Só quem tem plano de saúde é quem tem uma mulher muito maravilhosa. Eu não tenho mulher, não. Caraca, vou ter que avisar. Porra, Érica. Pô, você tem a Suprema, Érica. Tem a Você não Suprema. sabe fazer própria venda do próprio produto. Boa, boa. E aí, Porque quer dizer que não é só quem tem mulher que precisa ter o plano de você pode saúde. conhecer Muito o pelo Eric. contrário. Pessoas solteiras também têm que ter seu Você não plano de tem o Eric saúde. Silva do Ainda seu lado. mais, ainda Você tem mais. o Ainda Eric- mais. Você tem o Eric Silva do seu Porque a lado? vida começa a passar a ser mais perigosa quando você tá solteiro. Aí, ó. Não, Verdade. você tem que ter um plano de saúde. Vai, liga pro Eric, manda um Seguro Insta de pra vida ele, também. Seguro de vida é Isso muito aí, o importante. lutador esquece, não vai ter isso aí. Não tem, pô, os caras, pelo amor de Deus. Isso Os aí. caras não tem nem hand wrap pra mão, vai ter seguro de vida. Pô, mas tem bastante seguro de vida aí em conta, assim, com Ô, Ricardo, bancos. Ricardo, você tá falando de luta? Você tá falando de quê? Não tô fazendo propaganda pra ninguém aqui. Ah, você tem um banquinho aí que você tá Não, fazendo tenho não, propaganda? tenho não. Por enquanto não, né? Quem sabe um dia. Não, mas isso, e eu volto a falar, tudo é conscientizar, cara. Assim, é Educar. lógico, é educar. O atleta ele tem que saber. Eu contei a história minha aqui que por causa de uma semana, eu, sem o seguro do meu carro, eu bati e perdi meu carro. Quando a pessoa começa a ter esse amadurecimento de saber que é melhor ele ter e se resguardar, pô, ter um plano de saúde até para poder
ter um hospital adequado que vai, porque senão, não, o que o atleta faz? Vai para um hospital público aí, para um pronto-socorro, não é atendido, não é nada. Conta aí, Érica, Entendeu? sua seguradora vende o que exatamente? Plano de saúde? Que Saúde, vai... saúde, odonto e vida. Aí, ó. Maravilha. Então, bom, já sabe mandar mensagem pro Eric quando eles precisarem de alguma coisa. Aí, pessoal. Mas ó. tem que ter esse cuidado mesmo. Os É, atletas tem estão que muito lá. ter. Quanto é que uma média de um atleta ganha numa luta de MMA aqui no Brasil? Olha como é que eu fui boazinha. No Brasil, é, Olha tem que eu fui evento. Não, boazinha. mas tem, ó, tem tudo quanto é evento. A Tem eventos maioria. que pagam 2, 3 mil, tem eventos que pagam HCC. menos de 500 mais 500, 1.000 mais 500. Dólares? Não, reais. Assim, e é muito difícil porque, assim, foi o que a gente estava falando. Para um atleta ele lutar, né, por uma bolsa muito baixa, pô, primeiro que isso daí não vai custear nada do treinamento que ele teve durante 2, 3 Testes, na meses. Não tem verdade, nem como. dos testes. Às vezes, Cobra os testes? o atleta ele tem que apresentar os testes. Então, cada atleta se vira com o seu. É mais ou menos isso. Então apresentam falsos, às vezes, correto? Aí Pode ser. porque também é só ir no médico, no hospital. O cara vai ver lá, fazer uma avaliação. Ou a Pronto. a impressora local. Ué. Mas geralmente é assim. Então, assim, eu acho que realmente assim, os atletas eles precisam estar, lógico, tá treinando, tá tendo mais essa consciência até para poder ver o que que seria melhor para eles, né? Então, assim, é muito É. difícil, mas eu acho que é conscientização também. Você precisa conscientizar esses novos atletas. Você pode ver que os novos atletas que estão vindo agora, eles já pensam diferente do que os antigos, né? Porque a gente fala que a gente é da primeira geração. Então, assim, o MMA é muito novo. Eu falo, pô, eu sou da primeira geração do MMA, como se fosse. Porque antes de eu estar lutando, era o antigo Vale Tudo. O MMA mesmo, ele começou tem pouco tempo. Antes a gente não tinha tantas referências assim. Hoje os atletas que estão lutando hoje tem a gente que lutou lá atrás como Uhum. referência. Tem o Anderson, o Minotauro, como referências. Antigamente não, antigamente a gente já era os primeiros atletas. Pô, quem que já parou aqui do MMA que eu quero me espelhar? Não, porque estava todo mundo lutando, Aham. entendeu? E também tem a questão do preconceito, né, que vem sendo quebrado ao longo do tempo, né, assim, as marcas, tem marcas que às vezes não quer se associar, né, a gente Hoje em dia não tem mais isso, não. o Tem. que tem, Vocês estão fazendo propaganda errada. o Chama que o Eric para falar com eles. é. Eles vão aceitar. Nada. Bom, gente, adorei falar com vocês Muito hoje. bom, Muito é. obrigada por ter vindo aqui no Boa. meu show. Hoje é o programa Foi da excelente. Rose. Programa Foi da Rose, Rose excelente. Show. Esse bate-papo foi ótimo. Eles hoje Ó, me amarraram. Eu vim aqui para fazer uma parada, 3 horas é sentado nessa verdade, é cadeira aqui. verdade. Boa. Mas, ó, obrigado aí, Eric. Eu acho que 2026 promete, tem muitos Aham. desafios, né, Rose? Não, vai ser demais. Rose, deixa eu lançar uma aqui pra você também. Não quero te comprometer, não. Esse Acordou assunto, corajoso hoje, hein, é, Ricardo? esse assunto que a gente tá conversando aqui da instrução e tudo mais, cabe uma palestra aí em cada estado, hein? Como assim? Pra instruir atletas, chamar todos os atletas e É, já existe esse modelo? Alguém já fez? não, eu fui para Brasília agora eu tô cheia de contatinho em Brasília, e esses contatinhos em Brasília agora eu vou me organizar com esses contatos, porque na verdade, incrivelmente, é uma pauta que todas as reuniões que a gente teve em Brasília estão todas alinhadas com a mesma pauta. Então isso é uma É, coisa muito importante para nossa comunidade. Então a gente está num momento agora, mas assim, mega excelente, que é para a nossa comunidade da luta poder liderar todos os lutadores do Brasil inteiro, do mundo, e os outros esportes também, porque todas as coisas que a gente está sofrendo, os outros esportes também estão com sofrendo. certeza. Só que eles não têm uma irmã mais velha que nem essa galera que tem, que nem eu. Verdade. Verdade. É isso aí. Então, gente, obrigado aí pela participação. Prazer todo. Nosso presidente aqui, né, Rose? Presidente da federação, olha aí. Boa. Mas não, vamos para 2026, assim, cara, foi o que eu falei. Eu já tô com uma ideia já de evento, né, de um evento, terminando de organizar até questão de regras e tudo, fora o meu instituto, mas é tudo assim voltado para a melhora do esporte, né? Uhum. Por exemplo, você trazer eventos bons, eventos diferentes, aqui para o nosso estado, isso daí é muito bacana. Então, acho que para 2026 aqui no Espírito Santo a luta tem muito a ganhar ainda.
Show de Vai bola. ser no Brasil todo, galera. Acorda pra Verdade. Não é ver. promessa de final de ano, não, né, Rose e Eric? Promessa eu não sou Ah, política. olha aí. Isso aí. Ainda. Boa. Ainda. Não, eu nem consigo ser político. É. Então é isso aí, gente. Valeu. Tem algum outro Obrigada. assunto que vocês querem Obrigada, falar? Eric. Não, A gente tranquilo. literalmente raptou o Eric. É. Não, verdade, meu irmão tá até me ligando ali já mesmo. É. A reunião de 2 horas, né? Só 40 minutos. Mas Boa. tem a presença da Rose aí. Pena que você não vai no churrasco, não, Fabi.